do capítulo, né? Ao aprofundar a crítica às filosofias da intuição sensitiva, né? Do empirismo, do acesso absoluto pelo imediato da experiência, Hegel estabelece a base que confrontará até hoje todos os filósofos, né, da diferença, os filósofos ditos da diferença, né, como Heidegger, Deleuze, Lyotard, Derrida, que em última análise são filósofos, né, que retornam a Nietzsche, né, que retomam Nietzsche. Então eu peguei aqui o Nietzsche e a filosofia de Gilles Deleuze, né, e vejo o que Gilles Deleuze fala justamente para a defesa dessa singularidade, dessa diferença diante da força de suprassunção da dialética, né? Olha o que diz Deleuze. O anti-hegelianismo atravessa a obra de Nietzsche como fio condutor da agressividade. Podemos segui-lo já na teoria das forças. Em Nietzsche, a relação essencial de uma força com outra nunca é concebida como um elemento negativo na essência. Em sua relação com uma outra, a força que se faz obedecer não nega a outra ou aquilo que ela não é. Ela afirma sua própria diferença e se regozija com esta diferença. E segue Deleuze. Nietzsche substitui o elemento especulativo da negação, da oposição ou da contradição pelo elemento prático da diferença, objeto de afirmação e de gozo. E nesse sentido que existe um empirismo nietzschiano. Vamos lembrar que Deleuze é o filósofo do empirismo transcendental, das sínteses passivas, né, que a gente vê lá no Antiédipo. Dizer que a dialética é um trabalho e o empirismo um gozo basta para caracterizá-los. E quem nos diz que há mais pensamento num trabalho do que num gozo? Pergunta Deleuze, e fecha aspas. O empirismo de Deleuze procura afirmar esta positividade da diferença antes dela ser negada pelo movimento de suprassunção da dialética. E o curioso é tentar estabelecer esta filosofia do singular, do isto, do imediato, a partir das estruturas universais imediatizadas da linguagem. Estes que colocam tal afirmação, a da positividade da diferença, do singular, dizem imediatamente o contrário do que visam. Essa é a frase de Hegel, né? Dizem imediatamente o contrário do que visam, como nos apresenta Hegel no último parágrafo do capítulo. E ele encerra com a seguinte frase. Falam, porém, abre aspas para Hegel, né? No último parágrafo, que é o 110. Falam, porém, de coisas efetivas, objetos sensíveis ou externos, essências absolutamente singulares, etc. Quer dizer, é só o universal que falam dessas coisas. Por isso, o que se chama indizível não é outro que o não verdadeiro, não racional, puramente visado. Essa crítica de Hegel, no final do capítulo da certeza sensível, é uma crítica poderosíssima contra todos os filósofos, né, da dita filosofia da diferença. Então, assim como, agora, seguindo para nossa, já para o derradeiro, assim como Cronos fez com seus filhos, também deuses, que eram engolidos e preservados em seu bojo, segundo a poesia de Hesíodo, né, a teogonia de Hesíodo, a filosofia da diferença procura fugir, né, escapar desta dialética, tal como fez Zeus, e estabelece e procura estabelecer uma defesa racional do irracional, a descrição do indescritível. E para isto se vale de centenas de páginas para falar da positividade do singular, enquanto afirma sua resistência à dialética dos universais. Mas, claro, enquanto falam, eles acabam suprassumindo esta diferença às próprias estruturas da linguagem, dos universais, bem como as respectivas categorias históricas presentes. Então, se a dialética é um rememorar do resultado das forças em luta, como coloca Deleuze na obra Nietzsche e a Filosofia, a diferença pode ser este ímpeto existencial de sobrevivência na guerra. Mas, novamente, Hegel nos lembra, falar da diferença é justamente afirmar o contrário do que se queria afirmar. Na busca pelo singular, o que eu alcanço são os universais. Ainda que se tente a todo custo conhecer o absoluto imediatamente dado, como se pudéssemos escolher ser uma mônada, nada nos afastaria das mediações históricas socialmente compartilhadas. Então, ao tratar da positividade do negativo,
o que faço é inevitavelmente suprassumi-lo. E na realização do saber da certeza sensível, tudo que era singular e imediato, o eu, o objeto e a forma de conhecê-los, resulta na percepção dos universais, que é o próximo passo no itinerário da experiência da consciência. E aí eu vou deixá-los com o camarada.